Então, vamos agora entender algumas orientações para a produção de texto. Então, para se produzir um bom texto, além da gente ter a prática de leitura de forma regular, ler bastante, tem que observar também a questão da pontuação e também da ortografia, da escrita das palavras de forma correta, escrever as palavras com letras maiúsculas, quando for nome próprio, nome de cidade, nome de pessoa, observar também o início dos parágrafos, escrever sempre com letra maiúscula, certo? E lembrar que o texto ele tem início, meio e fim. Você não vai contar uma história, escrever uma história sem iniciar nessa sequência de tempo, para não ficar um texto sem sentido. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. É um pequeno texto. E eu quero que vocês observem que aí eu fiz como se fosse a folha do caderno de vocês. Nós temos aí a linha, né, do caderno, as linhas. E temos aí a parte lateral das linhas. As margens esquerda e direita. Certo? Então, vamos lá. Observe aí que eu coloquei o cabeçalho organizado. Lembrando a vocês que a letra, minha gente, tem que estar bonitinha, organizada. Tem que se esforçar para fazer uma letra bonita. Para que quem for ler seu texto, ele entenda o que você quer dizer. Tem aluno que mistura letra cursiva com letra bastão. Não fica legal, não fica interessante seu texto. Visualmente também fica feio. Você olhar um texto onde a pessoa mistura letra bastão, letra maiúscula, com letra cursiva, fica uma misturada danada e não fica um texto interessante. Então, a pessoa já perde o interesse de ler seu texto só em ver a estrutura dele. Então, vamos ter esse cuidado com a letrinha, tentar escrever uma letrinha bonitinha, organizada, legível, para que a pessoa entenda o que você escreveu. Observe aí que onde eu deixei em branco é para pular a linha, certo? Ó, primeira coisa, o que foi colocado aí? O título. Observe a seta vermelha aí. Observando que vocês vão dar prioridade ao que está dentro da folha aqui, gente. Ó, imagina que isso aqui é a folha. O que está fora são as instruções que eu vou orientando vocês aqui. Ó, primeira coisa, o título. O título aqui desse texto, dessa produção de texto é Meu Aniversário. Então, a pessoa ela vai falar do aniversário dela. Então, a primeira coisa, deixar a linha para o título, certo? Pulou uma linha, deixou em branco aqui, ó. Aí, inicia o texto. Então, ele vai introduzir o texto, vai dar uma ordem temporal de início, não é isso? Observe que essas setas que estão na cor azul indicam os parágrafos. Os parágrafos são esses espaçamentos da margem esquerda, ó, aqui, ó. Esse espaço aqui está indicando que é um parágrafo. Observe que o texto aqui, depois do espaçamento do parágrafo, ele começa com letra maiúscula, sempre com letra maiúscula. Se você for contar aqui no texto, nós temos um parágrafo, 2 parágrafos e 3 parágrafos. Lembrando que o parágrafo é esse espaçamento que você deixa. Observe aí que você também, pela questão da estrutura, você tem que fazer parágrafo abaixo de parágrafo. Ó, a retinha aqui, ó, para não ficar um parágrafo mais na frente, outro mais atrás, ó. Seguindo uma sequência aqui de espaçamento, ó. Fica um abaixo do outro aqui. Vamos ler aqui esse texto, ó. Meu aniversário. O dia do meu aniversário é muito especial. É um momento de reunir a família e os amigos. Ponto de continuação, ó. Depois de ponto de continuação, letra maiúscula. Esse ano vai ser pela internet, por causa da pandemia. Ponto final. Observe que quando a gente vai escrever o texto, a gente tem que aproveitar a linha, viu, minha gente? A linha até o final. Tem aluno que escreve aqui na metade e já vai para outra linha. Tá errado. Você escreve até o final da linha. Quando não der, você vai para outra linha. Aqui está um pouquinho um espaçamento aqui pela questão da digitação. Mas no seu caderno você sempre vai aproveitar a linha até o final. Quando não dá, aí você vai para outra linha, certo? Vamos lá.
Minha mãe fez um lindo bolo de chocolate com brigadeiro. Ponto de continuação, ó. Foi para outra linha porque não deu. Comprou, esse comprou tá com C maiúsculo porque ele veio depois do ponto de continuação. Então, ficar ligado na pontuação, que é muito importante. Comprou refrigerantes e doces variados e fez uma decoração bem especial com o meu nome escrito na parede da sala. Ponto final. Então, ele iniciou o texto falando que é o aniversário dele. Então, ele iniciou o texto. Nesse segundo parágrafo, minha mãe fez um lindo bolo de chocolate. Aí já é o desenvolvimento da história. Ele está contando aí a metade da história, aí, desenvolvendo a história. O final da história nós temos aqui, ó, no terceiro parágrafo. Nesse parágrafo aqui, ó. No horário combinado, todos os meus familiares estavam conectados à internet e cantaram alegremente a música de aniversário. Fiquei feliz. Sei que ainda não podemos estar juntos, mas em breve poderei abraçar cada um deles e agradecer pelo amor e carinho. Observe a pontuação final aqui. Então, a estrutura de um texto é essa. Parágrafo, ó, indicando o espaçamento. Isso aqui é um parágrafo, ó, o espaço aqui. Iniciando com letra maiúscula. O outro parágrafo aqui, ó, espaço, iniciando com letra maiúscula. E o último parágrafo também, ó, no horário combinado. Então, nós temos, primeiro parágrafo, o dia do meu aniversário. Segundo parágrafo, minha mãe fez um lindo bolo. E terceiro parágrafo, no horário combinado. Observe que fica aí, ó. Se você colocar aqui, ó, o alinhamento fica um abaixo do outro. Não fica um mais na frente, um mais atrás. Não, então tem que ter esse cuidado também para deixar uma estrutura bonita. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado ao produzir um texto é a repetição de palavras, que é muito comum para a gente que ainda está aprendendo. Então, assim, tem aluno que escreve: eu fui na casa da minha avó comer um biscoito e fui na casa da minha avó novamente. Gente, repetição não é legal para o texto. Então, tem que procurar substituir palavras. Mas isso a gente vai aprendendo com a prática da escrita, tá certo? Então, conforme a gente vai fazendo os textos, vai produzindo um texto, a gente vai aprendendo a substituir certas palavras, até por classes gramaticais, como os pronomes, que a gente vai estudar mais à frente. Tá certo? Então, vejam a estrutura da produção de texto, vejam que não é complicado, vejam a organização dos parágrafos, vejam a importância de colocar um título, as pontuações e o mais importante, gente, é a prática da leitura. Quanto mais você lê, você vai ter palavras para escrever no seu texto. Você vai ter um vocabulário rico para escrever no seu texto, certo? Então, não podemos esquecer da prática de leitura, que é muito importante para a nossa aprendizagem.